Olá, meus queridos e minhas queridas, professor Fábio Brasilino, e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar aí um pouco dos auxiliares e colaboradores do empresário. Nós temos que pensar o seguinte: quando eu penso numa atividade empresarial, então quando eu penso nessa atividade negocial, é muito comum que aquele empresário, seja ele pessoa física ou uma sociedade empresária, no exercício das suas funções ele precisa de auxiliares e colaboradores. E nós temos que pensar que quando eu falo no exercício da atividade empresarial, esse empresário ele vai ser responsável por aquelas obrigações contraídas nas relações negociais. Entretanto, nós temos que entender os limites da responsabilidade daqueles empresários quando essas obrigações são assumidas pelos seus auxiliares ou colaboradores, ok? Bom, o Código Civil ele vai disciplinar, então eu tenho uma disciplina legal especificamente para essa responsabilidade. Então, quem tem responsabilidade, por exemplo, se diante de uma citação judicial, algum auxiliar ou colaborador receber essa notificação por aquele empresário. O empresário está notificado ou não está notificado, está citado ou não está citado. Ou imagine uma seguinte situação: um determinado colaborador assume um compromisso, por exemplo, de uma compra, de uma remessa de mercadorias para aquele empresário. Aquela compra ela é válida ou não é válida? Pois bem, a própria disciplina legal começa ali no seu artigo 1169, trazendo a ideia de preposto. O que vai ser o preposto? Nós temos que pensar o seguinte, ó. Se a gente pensa no empresário pessoa jurídica, ele tem um administrador, ok? Esse administrador é a pessoa que fala pela pessoa jurídica. Só que além desse administrador, a empresa ela pode ter outros auxiliares. E um deles vai ser esse preposto, ok? Então esse preposto nada mais é do que uma pessoa que está ali na atividade negocial auxiliando o empresário. Beleza? E a princípio, olha o que diz o artigo 1169. Por que eu vou dizer a princípio? Porque futuramente a gente vai discutir um pouco sobre a teoria da aparência. Que esse preposto ele não vai poder, sem ter uma autorização escrita, ok? Fazer-se substituir no desempenho da preposição, ou seja, ele não pode colocar alguém no lugar dele, sob pena dele responder por aqueles atos do substituto e pelas obrigações que foram contraídas, beleza? O que isso quer dizer? A partir do momento que um empresário ou a sociedade empresária coloca um preposto, ou seja, ele faz um mandato para aquela pessoa não pode se fazer substituir, a não ser que o empresário autorize. Imagine a seguinte situação prática: você tem um preposto que é responsável lá dentro daquela determinada empresa e ele delega uma função para uma outra pessoa, sem a autorização efetivamente do empresário. Então imagine que a pessoa é o responsável pelas vendas, ok? E pelas compras daquele determinado estabelecimento. Então ele que tem a função tanto de vender como de comprar. Se ele delega essa função para alguém, eventualmente, se aquele substituto fizer alguma coisa que efetivamente possa causar um dano para o empresário, ele também vai responder, beleza? Aí uma pergunta que surge: bom, todo o processo judicial, a partir do momento que ele se inicia, o próximo ato que nós vamos ter, depois da determinação do juiz, vai ser o procedimento de citação. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser enviada essa citação para aquela pessoa que está respondendo aquele processo, que é o réu daquele processo, para que aquele réu tome conhecimento. Regra geral do processo civil é que a citação ela tem que ser feita de forma pessoal. Claro, quando nós dizemos que é forma pessoal e eu estou diante de uma pessoa jurídica, a priori teria que ser pelo seu representante legal. Entretanto, questiona-se: essa citação, que tem que ser feita de forma pessoal, no caso de empresário, precisa ser necessariamente, primeiro, se for empresário individual, recebido pelo próprio empresário, ou, segundo, se for empresário pessoa jurídica, pelo representante legal? A afirmativa tem que ser negativa. Ou seja, não necessariamente quando estivermos diante de um ato citatório, ele precisa ser recebido pelo representante legal do empresário, ok? Ou seja, pode ser recebido por qualquer
preposto. Qualquer pessoa que estiver ali naquela localidade, naquele momento, pode receber a citação, beleza? Bom, uma das consequências quando você é preposto de determinado empresário, então preposto é qualquer auxiliar ou colaborador do empresário, ok? É que, salvo uma autorização expressa, você não poderá negociar por conta própria ou a mando de terceiro e muito menos participar, seja direto ou indiretamente, de operação do mesmo gênero daquela que você foi contratado, daquela que você foi cometido, vamos assim dizer. Por quê? Você não pode fazer concorrência com aquele preponente. Ou seja, se você trabalha para um determinado empresário, salvo se tiver autorização expressa, ou seja, se não tiver autorização expressa, logo você não pode fazer concorrência. E se eventualmente você fizer concorrência, o que ocorre? Você pode responder por perdas e danos e eventualmente aqueles lucros que você obteve pode ser repassado aí ao empresário preponente, beleza? Então vale lembrar aí esse posicionamento do artigo 1170 do Código Civil que proíbe a concorrência. Bom, lembra que eu falei do ato citatório como exemplo? Então a gente tem que pensar o seguinte, ó. Numa atividade negocial, nem sempre todas as atividades ou todos os negócios jurídicos que vão ser formulados vão ser feitos diretamente pelo empresário. Concorda comigo? Mas como assim, professor? Pensa o seguinte, pensa uma empresa grande, como a Pernambucanas. Imagine se o dono da Pernambucanas tivesse que ele fazer todos os atos negociais. Seria impossível, não é verdade? Então, todos aqueles atos que são feitos ali por aquele empresário, geralmente são feitos pelos prepostos, ok? E o artigo 1178, ele vem dizer o seguinte, que eu, na condição de empresário, a partir do momento que eu adoto esses auxiliares, ou seja, esses prepostos, eu estou responsável pelos atos que eles praticarem, ainda que eu não tenha autorizado por escrito. Qual que é a importância prática disso? Tem que tomar muito cuidado se você for advogado e adotar como matéria de defesa alegar que o seu preposto não tinha poderes para fazer aquilo. Geralmente não cola. Por que não cola? Porque o artigo 1178 diz que você, na condição de empresário, você é responsável pelos atos do seu preposto. Estão vendo? Por que eu digo isso? Que é muito comum o advogado querer utilizar isso daí como matéria de defesa, só que é uma matéria muito falha, vamos assim dizer. Então, às vezes, compensa verificar uma outra linha de defesa. Claro que em algumas situações você não tem o que fazer, né? Então você acaba adotando essa matéria de defesa assim, para fazer a defesa. Mas se tiver outra matéria, outra linha que você possa apresentar, é mais adequada do que essa, beleza? E se for eventualmente apresentar essa, você tem que também tentar fazer essa defesa de forma aí para de repente tentar a enquadrar naquilo que está nesse parágrafo único aí do artigo 1178. Porque ele diz o seguinte, ó. Quando tais atos foram praticados fora do estabelecimento, então imagine que o preposto for praticar esse ato fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autenticada de seu teor. Então, muitas vezes você quer dizer que ele eventualmente não tinha poderes, tenta verificar se cabe aí o enquadramento do parágrafo único, se de repente foi feito aí fora do estabelecimento, para você buscar aí alguma matéria de defesa. Uma outra questão muito comum que na Justiça do Trabalho, a título de exemplo, você tem aí a carta de preposição, ou seja, uma autorização para que alguém pratique um ato em seu nome, por exemplo, um acordo em uma audiência trabalhista. É importante, se você, empresário, quiser se garantir, porque o que acontece? Na prática, muitas vezes, aquele preposto ele vai ser muito pressionado pelo juiz para fazer acordo. E se eventualmente ele fraquejar ali em algum momento, pode ser que ele faça algum acordo que extrapole os limites. Então, sendo o caso, você poderia colocar nessa carta de preposição quais seriam os limites que você, na condição de empresário, autoriza aquele seu funcionário a, por exemplo, fazer esse acordo. Bom,
nós temos que pensar que, a princípio, a própria legislação ela vai trazer aí como uma obrigação, como uma responsabilidade. Então, reparem bem, que não se trata de uma responsabilidade subsidiária, mas uma responsabilidade direta do empresário para com os atos dos seus prepostos, ok? Mas isso não significa que esse seu preposto, que esse seu auxiliar, que esse seu colaborador, que ele não tenha responsabilidade. Ele tem sim. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 1177. Ele vai dizer o seguinte, que se no exercício da minha função, então eu na condição de preposto, ok? Eu praticar um ato culposo, então o que seria a culpa? Negligência, imprudência ou imperícia. Então se eu pratico um ato culposo, aquele empresário ele pode entrar com uma ação de regresso. E se eventualmente eu praticar um ato doloso, aí nesse caso eu também posso responder de forma solidária. Então pense a seguinte questão. Você na condição de empresário, você tem lá um preposto responsável por planos de telefonia. Beleza? Ele por um equívoco, ele autoriza lá que seja feito um plano muito além daquilo que de fato poderia ser feito com um valor bem inferior, beleza? Por esse ato culposo dele, então por essa imperícia dele, ele pode responder por eventuais danos. Porque imagine que você, na condição de empresário, vai ter que assumir aquela obrigação que o seu preposto fez para com o cliente, ok? Mas eventualmente por esse ato culposo, ele pode responder. Agora imagine que esse funcionário ele participe dolosamente de alguma ação. Então vamos pensar aqui em algumas situações que são corriqueiras no nosso dia a dia. Pensem, por exemplo, na questão da telefonia. Algumas situações em que os celulares são clonados, que muitas vezes tem, obviamente, a participação de alguém de dentro da empresa de telefonia. Então, imagine que você tem um celular na operadora TIM e, de repente, ele é clonado para a operadora Vivo mediante portabilidade. Obviamente que houve a participação de alguém aí. Se for provado esse ato doloso, aquele que teve o dano causado, ele pode entrar, além de processar a empresa, ele também pode processar aí aquele preposto, ou seja, há uma responsabilidade solidária. Okay? Bom, nós temos que pensar no seguinte, quando eu falo em atuação empresarial, nós já vimos que lá o artigo 1182 diz ser necessário a participação, principalmente nas escriturações, de um contador, ok? Quando efetivamente eu não preciso, na condição de empresário, de ter um contador? Em algumas situações específicas, como por exemplo o MEI, né, que aí não vai precisar do contador, ou no caso dos demais empresários, se não existir na localidade, o que é quase impossível, não é verdade? É difícil pensar na não existência de um contador na localidade. Portanto, o contador ele surge aí como um dos principais auxiliares do empresário. E o artigo 1177 ele vai dizer que tudo aquilo que efetivamente for lançado nos livros ou os fichas daquele empresário, ok? Ele vai produzir o efeito como se fosse feito por aquele empresário, claro, obviamente, se for feito por má fé. Então isso quer dizer o quê? Que na hora de ser contratado um contador, você precisa ter bastante confiança, porque tudo aquilo que ele lança ali é como se você, na condição de empresário, estivesse lançado. Beleza? Salvo se você provar que o contador fez por má fé, o que na prática é muito difícil, é uma prova muito difícil. Por isso você tem que tomar bastante cuidado. Por que eu tenho que tomar bastante cuidado? E quando eu falo em livros empresariais, a linha é muito tênue entre o que seria apenas um ilícito administrativo, ou seja, eventualmente você responder uma multa, ou o que se caracterizaria como um crime. Estão vendo? Então aqui você pode aí sofrer penalidades tanto no âmbito administrativo, por exemplo, uma multa, como no âmbito criminal, responder um processo. Por exemplo, um processo um crime que está na Lei 11.101, que fala da escrituração irregular. Portanto, tem que tomar bastante cuidado aí. Bom,
Além dessas regras que o Código Civil trouxe sobre os prepostos, que são regras gerais, além dessa regra aqui, que efetivamente o Código Civil trouxe sobre o contabilista, nós temos também a figura do gerente. Então, o que é o gerente? O próprio Código vai conceituar para a gente. Então, no Código, no artigo 1172, vai dizer que será considerado o gerente do preposto permanente no exercício da empresa, aquele que faz o exercício permanente na empresa, seja na sede dela, ou em sucursal, filial ou agência. Ok? Então, aquela pessoa que ela vai ser designada, ok? Para o exercício da empresa em determinada localidade, beleza? O artigo 1173 vai falar que se a lei não exigir poderes especiais, considera-se aquele gerente como autorizado a praticar todos os atos necessários, ok? Então, por que é muito comum muitas vezes, eu vou falar com o gerente? Porque o gerente que vai ter essa autonomia, beleza? Pode ter mais de um gerente? Sim. Inclusive, o parágrafo único desse artigo 1173 vai dizer que quando existe um ou mais gerentes, todos vão ser solidários em relação àqueles poderes. Ou seja, todo mundo vai ter os mesmos poderes. Claro que, eventualmente, o empresário ele pode delimitar aí o que seria a competência de cada um. Mas se não houver essa delimitação, a princípio, então, todos são solidários. Bom, e essa questão do gerente, da importância que esse gerente tem, que o próprio artigo 1176, ele trouxe uma disposição autorizando inclusive o gerente a falar em juízo em nome do empresário. Estão vendo? Então, olha como que é amplo o poder que a legislação vai dar para esse colaborador, que vai ser o gerente. Ele pode atuar em juízo. Beleza? Lembrando aqui que esse gerente que nós estamos falando, não estou falando do administrador. Eu estou falando de um gerente funcionário, tá? Porque o administrador, por óbvio, que ele pode falar em juízo por aquela pessoa jurídica. Mas nós estamos falando aqui de um gerente funcionário. E vale ressaltar também que a própria legislação aí no artigo 1175 possibilita que o gerente fale em nome próprio, mas à conta de um empresário. Estão vendo? Que seria, nesse caso, o empresário, para aquele que eu estou falando em nome dele, mas pelo meu próprio nome, ele que responderia. São casos aí, por exemplo, de representação ou coisa desse tipo. E por fim, nós temos que entender que a própria legislação ela traz aí a possibilidade de se limitar os poderes do gerente. Ou seja, eu falar o que ele pode e o que ele não pode fazer. Mas nesse caso, para que tenha validade perante terceiro, eu preciso de alguma das opções. Ou primeiro, que aquelas limitações estejam arquivadas mediante um instrumento na junta comercial, ou que a pessoa que tratou com o gerente, ela tinha conhecimento das limitações daquele gerente. Beleza? Então é o seguinte, ó. Se você, na condição de empresário, você quer limitar o poder do seu gerente, é importante que você faça essa verbação na junta comercial. Então você vai fazer um instrumento falando quais são os limites, por exemplo, eu autorizo ele a comprar isso apenas e não aquilo. Qual que é o limite de compra que ele tem? Beleza? E sempre é importante também, caso isso não for feito, que a outra parte soubesse que ele teria essa limitação. Então imagine a seguinte situação. Imagine que você tenha um gerente que ele é responsável pela área de compras, ok? E você dá autorização para ele comprar aquela mercadoria se tiver até o valor X. Em determinado dia, essa mercadoria estava X mais 1. E aquilo dependeria da sua autorização na condição de empresário. Beleza? E vamos imaginar que aquele seu parceiro comercial, então aquele seu fornecedor, ele tinha esse conhecimento. E mesmo assim, naquela pressão ali no gerente, ele acaba conseguindo fazer a venda. Eventualmente você pode falar, olha, você me desculpa, mas aqui ele não tinha autorização para isso. E isso daí já era de conhecimento de vocês, que se fosse um valor superior àquele teto que eu coloquei ao X, dependeria da minha expressa autorização. No caso aqui, como não houve a minha expressa autorização, logo
a empresa não estaria responsável em cumprir essa obrigação, ok? Há uma crítica muito grande da doutrina sobre esse dispositivo legal, porque o que acontece? Ele, de certa forma, ele deixa de lado a questão da teoria da aparência, né? Então, ele relativiza a teoria da aparência. Mas, enfim, se estivermos dentro de uma relação negocial, isso aí, de repente, pode ser uma matéria de defesa. Beleza? Bom, só uma última ressalva aí do parágrafo único desse artigo. Toda e qualquer alteração aí nesses poderes, modificação, revogação, enfim, tudo tem que ser averbado na junta comercial para dar a publicidade. Beleza, meus queridos? Abraço!